Olá, que seu dia, sua semana, sejam de paz e também de aprendizado. Bem-vindos a mais essa nossa exploração de fontes históricas. Hoje eu mergulho num período assim bem tenso da história da Irlanda. A gente vai falar sobre a chegada, a expansão do protestantismo lá e como isso acabou culminando nos eventos muito trágicos, os massacres de 1641. Para guiar a gente, temos uma fonte específica, o capítulo 17 do Livro dos Mártires. É um texto clássico, né? Que documenta muito o sofrimento de cristãos, focando nos mártires protestantes. É bom a gente avisar, né? Essa fonte tem uma perspectiva bem clara. Ela narra tudo do ponto de vista da perseguição protestante. Às vezes usa uma linguagem forte, sabe? Contra o outro lado. E também tem descrições gráficas de violência, então fica o aviso. Nossa missão aqui é entender a dinâmica, os conflitos, as consequências desse período, mas como eles são apresentados nesta fonte específica que foi compartilhada com a gente, certo? Ok, vamos lá então. O cenário que o texto descreve no começo é de uma Irlanda, assim, muito ligada ao Papa, né? E aí, quando as ideias protestantes começam a chegar, nossa, o terreno era totalmente hostil. A narrativa diz que antes do Henrique VIII, lá na Inglaterra, a Irlanda estava... Bom, o autor fala em trevas do papado. Exato. O texto usa termos como abjeta ignorância e doutrinas supersticiosas. Na visão dessa fonte, claro, isso dificultava muito aceitar novas ideias religiosas. Qualquer tentativa de mudança era perigosa. E quem foi a figura-chave nesse comecinho? A fonte cita alguém? Cita, sim, George Brown. Ele era inglês, tinha sido frade agostiniano e aí foi consagrado arcebispo de Dublin em 1535. A crônica descreve ele como alguém que agiu rápido, sabe? Tirou relíquias, imagens das igrejas de Dublin e no lugar colocou a oração do Senhor, o credo, os 10 mandamentos, coisas bem centrais da reforma, né? Para todo mundo ver. E ele tinha apoio de cima, imagino. Tinha instruções diretas do Thomas Cromwell, aquele ministro poderoso do Henrique VIII. A missão era clara: implementar na Irlanda a supremacia do rei sobre a igreja, igualzinho fizeram na Inglaterra. Fácil não deve ter sido. De jeito nenhum. O próprio Brown escreveu para o Cromwell falando das dificuldades. Ele enfrenta uma oposição ferrenha, principalmente de outro George, o arcebispo de Armagh, que era o primaz da Irlanda. Esse arcebispo, segundo Brown, chegou a jogar uma maldição em quem aceitasse a autoridade do rei acima do Papa. Ele usou aquela ideia da Irlanda como Ínsula Sacra, a Ilha Santa, que pertenceria só ao Papa. Brown também falou que precisava de um parlamento para aprovar a lei e mencionou o analfabetismo de parte do clero, né, e o apego do povo às tradições antigas. Tudo isso dificultava. E esse parlamento aconteceu? Aconteceu. Foi convocado em Dublin em 1536. E lá o arcebispo Brown defendeu com força a supremacia real, tanto nos assuntos do dia a dia quanto nos da igreja. Ele argumentou, segundo a fonte, que até os bispos de Roma historicamente reconheciam a autoridade dos reis nos seus territórios. Depois de uns debates que o texto diz que foram bem quentes, a lei passou, a supremacia do rei foi estabelecida na Irlanda também. Mas a coisa não acalmou aí, né? Não mesmo. 2 anos depois, 1538, o Brown escreve de novo para o Cromwell. E ele se queixa, sabe, da astúcia do clero local para manter o povo fiel a Roma. Ele usa até uma comparação meio dura. Diz que a um papagaio se pode ensinar a falar com tanto senso como fazem muitos do clero neste país. Nossa, pesado. E ele também alertou sobre tramas papais e o ódio popular crescendo contra os ingleses. Mencionou que o pessoal chamava o Cromwell de filho do ferreiro em irlandês como um xingamento. E Roma, como reagiu a tudo isso? Roma reagiu rápido. No mesmo ano, 1538, o Papa soltou uma bula, excomungou todo mundo na Irlanda que reconhecesse a supremacia do rei. A fonte até detalha um suposto formulário de confissão ou um voto que exigiam dos católicos. A pessoa tinha que amaldiçoar parente, amigo, qualquer um que apoiasse o poder civil acima da Igreja Romana. Que coisa específica. Sim.
E o texto liga isso diretamente às doutrinas que eles atribuem aos concílios de Latrão e Constança, aquela ideia de que promessa feita para herege não vale, sabe? A fonte usa isso para justificar futuras quebras de acordo. Entendi. E tem mais alguma história desse período inicial? Tem sim. A fonte conta da prisão de um frade franciscano, Tage O'Brien. Pegaram ele com uma carta do Papa para um líder irlandês, um O'Neill. A carta, de maio de 1538, citava uma profecia antiga de um São Laceriano. Dizia que a Igreja Romana só cairia quando a fé católica fosse vencida na Irlanda. Ou seja, era um chamado claro para acabar com a heresia protestante. E o que aconteceu com o frade? O fim foi trágico, segundo a fonte. O'Brien se suicidou na prisão, no castelo de Dublin. Isso antes de chegar a ordem para executar ele. Complicado. Aí morre Henrique VIII, vem Eduardo VI, que era protestante. As coisas continuaram mudando? Continuaram. Em 1551, veio uma ordem real para introduzir a liturgia em inglês, o livro de oração comum, né? Nos cultos na Irlanda. E essa ordem, citada na fonte, aproveitava para justificar a dissolução dos mosteiros que o Henrique VIII tinha feito. Falava que eram criadouros de vícios mais do que de estudo religioso. E aí que entra aquela história curiosa que você mencionou. Exatamente. Foi nesse contexto. Primeiro culto oficial em inglês, na Catedral de Christ Church, em Dublin, Páscoa de 1551, a fonte diz que uma imagem de mármore de Cristo começou a sangrar. Assim, pelas fendas da coroa de espinhos. Sangrar? Como assim? Pois é. E aí o sujeito, no meio do povo, gritou algo tipo: "Olha o Salvador sangrando, culpa da heresia que entrou na igreja." O efeito, segundo o relato, foi devastador. O povo, que a fonte descreve como ignorante, ficou apavorado. Muita gente se convenceu que o protestantismo era coisa do demônio. Nossa, isso deve ter brecado tudo, né? Brecou. O autor diz que isso freou bastante o avanço da reforma na Irlanda naquele momento. Foi um golpe de efeito, digamos. Depois vem a Rainha Maria, a católica. Ela tentou levar a perseguição para a Irlanda também. O texto fala pouco dela, né? Fala pouco do reinado dela em geral, mas relata, sim, uma tentativa. Ela quis estender a perseguição para a Irlanda, mas aí acontece uma história que a fonte chama de providencial, quase inacreditável. Conta aí. A Rainha Maria mandou um tal Dr. Polly para a Irlanda. Ele era agente do bispo Bonner, aquele famoso perseguidor da Inglaterra. A missão dele era banir os hereges irlandeses. Só que na viagem, em Chester, na Inglaterra, ele ficou na casa de uma mulher protestante, Elizabeth Edmonds. O irmão dela morava em Dublin. Enquanto o Polly estava lá se despedindo do prefeito, a senhora Edmonds foi lá, abriu a pasta dele e, pasme, trocou a comissão real por uma carta de baralho, a Dama de Paus. Não acredito. Uma carta de baralho. Exatamente. Aí o Polly chegou em Dublin, todo pomposo, foi entregar a pasta para o vice-rei, Lord Fitzwalter. Quando abriram, tá lá a Dama de Paus. Imagina a cena. Que situação. E aí? Antes que o Polly pudesse voltar para a Inglaterra e pegar outra comissão, chegou a notícia: a Rainha Maria tinha morrido. A fonte celebra isso como um milagre que salvou os protestantes irlandeses. E diz até que a Rainha Elizabeth I, a sucessora, deu uma pensão para essa Elizabeth Edmonds pela esperteza dela. Que reviravolta. Bom, vamos avançar para os reinados seguintes. Elizabeth I e Tiago I. A Irlanda continuou sendo um barril de pólvora. Totalmente. A fonte descreve esse período como de rebeliões e insurreições quase sem parar. O texto até admite que nem tudo era só religião, mas argumenta que a diferença profunda entre o governo inglês protestante e a maioria irlandesa católica piorava muito as coisas. A narrativa acusa diretamente os padres católicos de botar lenha na fogueira. Diz que eles exageravam as falhas do governo inglês e incentivavam a violência contra protestantes. Chegavam a prometer salvação na hora para quem morresse nessa empresa piedosa, como a fonte chama. E teve ajuda de fora também, né? Teve. A fonte menciona a Espanha. Em 1601, 4.000 soldados espanhóis desembarcaram em Kinsale. Era para apoiar uma rebelião irlandesa,
que eles chamavam de Guerra Santa pela Fé. Mas eles foram derrotados pelo representante da rainha, Lord Mountjoy. Depois disso, veio uma calma meio superficial, mas o autor insiste que o clero católico continuou se organizando por baixo dos panos, expandindo a hierarquia na Irlanda com arcebispos, bispos, mesmo que só no papel, preparando o terreno. E chegamos perto de 1641, já no reinado de Carlos I, certo? A tensão aumentou. Aumentou, sim. Em 1629, proibiram o culto católico público, mas a fonte diz que o clero não só continuou agindo, como criou uma nova universidade papal em Dublin, construiu mosteiros, conventos. E esses lugares, segundo o relato, viraram centros de articulação política, religiosa, mantendo contato com França, Espanha, Roma. É aí que o texto diz que nasceu a conspiração que levou aos massacres de 1641. E a família O'Neill estava bem no meio disso. Qual foi o estopim, segundo a fonte? O que fez a coisa explodir? O gatilho final, de acordo com essa crônica, foi quando o parlamento inglês rejeitou um pedido dos líderes católicos irlandeses. Eles queriam liberdade de culto. Essa recusa teria sido a gota d'água. Aí decidiram botar em prática um plano que já existia, uma revolta geral em todo o país no mesmo dia. Marcaram para 21 de outubro de 1641, dia de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. O objetivo era brutal, matar todos os protestantes da Irlanda. Que plano terrível. Terrível! A fonte descreve até as táticas de engano. Os conspiradores fingindo amizade com os vizinhos protestantes dias antes. E escolheram o começo do inverno de propósito, para dificultar a chegada de ajuda da Inglaterra. Falam até de promessa de apoio do cardeal Richelieu da França. Mas em Dublin o plano deu errado, né? Por pouco. A conspiração foi descoberta horas antes. Um irlandês, Owen O'Connelly, avisou as autoridades, os Lordes Justicias. Deu tempo de preparar as defesas da cidade, do castelo. Um dos líderes da trama em Dublin, Lord Macguire, e os comparsas dele foram presos naquela noite. Acharam armas nas casas deles, prontas para o massacre, então a capital escapou da violência que estava planejada. Mas só a capital. No resto do país? No resto do país, a revolta explodiu com a fúria que a fonte descreve. É um quadro de horror total. Assassinatos sem critério. Homem, mulher, criança, idoso, protestante, vizinhos católicos que conviviam antes traindo e matando os vizinhos protestantes. E a morte, muitas vezes, era o de menos. As torturas que o autor descreve são de uma crueldade, ele usa a palavra voluntariosa. O relato diz que mulheres e crianças católicas participaram, que matavam até o gado dos ingleses só por ser protestante, queimavam casas com as famílias dentro. E o papel do clero nisso tudo? A fonte enfatiza isso. Enfatiza muito. Jesuítas, padres, frades. A narrativa coloca eles como cruciais para incitar e justificar a violência. O texto alega que eles pregavam que protestante era herege, que não merecia viver, que matar um deles não era pecado. A fonte até cita uma frase que teriam dito: não era mais pecado matar um inglês que matar um cão, e que ajudar um protestante era crime imperdoável para a igreja. É muito forte. A fonte dá exemplos específicos dessas atrocidades? Dá muitos. É uma lista longa e bem gráfica. A gente pode agrupar os tipos de coisa que o texto descreve para ter uma ideia. Olha, falam de traições, né? Muita gente morta depois de se render achando que estava segura, como em Longford, Sligo. Em Sligo, dizem que os padres foram purificar o rio onde afogaram as vítimas. Meu Deus! Violência contra gente importante, como o bispo Bedell de Kilmore. Ele era conhecido por ser estudioso, por abrigar refugiados. Foi preso em condições horríveis, morreu logo depois de solto. O bispo católico local ficou com a casa e os bens dele. E detalham crueldade extrema contra mulheres grávidas, inclusive, e crianças. E massacres em grande número. Sim, muitos. Afogamentos em massa, citam mais de 1000 numa ponte em Portadown. Lá teve uma mulher que ainda conseguiu puxar um agressor junto com ela. Enforcamentos coletivos, tipo mais de 100 escoceses em Mizen's Cave, e comunidades inteiras destruídas.
Falam de 48 famílias em Kiliman, 200 em Kilmore. Que horror. E os métodos? Os métodos de tortura e execução são brutais. Quebrar pessoas em rodas, arrastar por cavalos, queimar gente viva em castelos. Lisgow é um exemplo citado. Enterrar gente viva, mutilar, forçar parentes a matar uns aos outros. E a questão religiosa? Livros, igrejas? Estavam tudo. Queimavam bíblias, rasgavam, usavam para zombar, destruíam igrejas protestantes. Ministros religiosos eram alvos de torturas especialmente cruéis, segundo o texto. É um cenário de devastação total. E qual a estimativa de mortos que essa fonte dá? A estimativa final que a fonte apresenta é assustadora. 150 mil protestantes mortos nesses massacres. É um número enorme, né? Reflete o impacto que o autor queria passar sobre a escala do evento. Depois dessa onda de violência inicial, o que aconteceu? Os rebeldes se organizaram? Sim. Eles tomaram alguns lugares estratégicos. O castelo de Newry, a cidade de Dundalk. E aí tentaram tomar Drogheda, que era um porto importante. Cercaram a cidade de novembro de 1641 até março de 42. Mas a guarnição de Drogheda, liderada por um Sir Henry Tichbone, com a ajuda de Lord Moore, resistiu firme. Conseguiram repelir os ataques dos rebeldes, que eram liderados por Sir Felin O'Neill. Forçaram eles a recuar de lá. E a ajuda externa para conter a violência? Chegou? Chegou. Uns 10 mil soldados escoceses desembarcaram no Ulster. Isso ajudou a frear a violência mais generalizada. Mas o conflito estava longe de acabar. Aí a fonte dá um salto no tempo, vai lá para o final do século XVII, para o reinado de Jaime II. Ele era um rei católico, né? Sim, o último rei católico da Inglaterra. Exato. E a fonte diz que a perseguição aos protestantes voltou com força nessa época. Em 1689, um parlamento que ele convocou em Dublin acusou um monte de nobres, clérigos, cidadãos protestantes de alta traição. O governo irlandês da época, do conde de Tyrconnell, que o texto chama de fanático papista, começou a confiscar bens de protestantes, usaram até igrejas protestantes como prisão, como depósito de armas. Um período tenso, de novo, então. Muito tenso. E aí 2 cidades no Ulster, Londonderry e Enniskillen, viraram tipo refúgios da resistência protestante. O cerco de Londonderry é narrado com muito detalhe na fonte. Durou de abril a julho de 1689. É um exemplo de sofrimento, mas também de resiliência. Imagina, 22 mil soldados católicos cercando a cidade. Dentro, uns 7.300 defensores, muitos civis sem treino. A fome foi brutal. Chegaram a comer cavalo, cachorro, rato. Que desespero. Total. O número de gente capaz de lutar caiu para uns 4.300. E os sitiantes ainda usaram uma tática cruel. Pegaram civis protestantes dos arredores e forçaram eles a ficar ali entre as muralhas e o fogo inimigo. O cerco só acabou quando chegaram navios ingleses com suprimentos. Já estavam no limite. E a outra cidade, Enniskillen. Um dia antes de acabar o cerco de Londonderry, o pessoal de Enniskillen conseguiu uma vitória militar importante. Na Batalha de Newton Butler. Derrotaram 6.000 soldados católicos irlandeses. Para a fonte, esses 2 eventos, a resistência de Londonderry e a vitória em Newton Butler, foram chave. Desencorajaram novas tentativas de perseguição em massa contra os protestantes. E a solução militar definitiva? Veio em 1690. O rei Guilherme III, aquele protestante holandês, que tirou o Jaime II do trono inglês na Revolução Gloriosa, desembarcou na Irlanda. Ele derrotou as forças do Jaime II na Batalha do Boyne. Isso consolidou o domínio inglês e protestante sobre a Irlanda. Foi o fim desse ciclo específico de conflitos que a fonte descreve. E como o autor do Livro dos Mártires conclui essa história toda?
Qual a visão final dele? É interessante, ele termina dizendo que, apesar de toda a violência, de toda a perseguição que os protestantes sofreram, a causa deles na Irlanda saiu mais forte, mais estável, cerca de um século depois, e ele também descreve uma mudança que ele vê na população irlandesa. Aqueles que ele antes chamava de instáveis e vagabundos teriam se tornado, na visão dele, mais pacíficos e civilizados, integrados à sociedade, à economia de influência inglesa e sendo tratados com mais humanidade pelos protestantes. É uma visão final bem marcada pela perspectiva do autor sobre o resultado de tudo. Certo. Bom, vamos tentar amarrar isso um pouco. A gente percorreu essa narrativa da fonte, né? A introdução bem conflituosa do protestantismo, a resistência que é descrita como feroz e organizada, a escalada da violência, que chegou naquele pico de brutalidade absurda nos massacres de 1641, e os conflitos que vieram depois, que levaram, segundo esse relato, a uma nova ordem social. O que salta aos olhos é esse retrato muito vivo de um antagonismo profundo, religioso, político, marcado por um sofrimento e uma crueldade imensa. Pelo menos é assim que essa crônica específica registra. O que é interessante notar é como essa fonte, o Livro dos Mártires, enquadra a história toda. É quase uma colisão inevitável, né? Entre o que ela vê como a fé verdadeira, a protestante, e a outra, vista como corrupta, idólatra, a católica. E tudo isso misturado com luta por poder político, com identidades culturais muito fortes, as consequências, como a fonte descreve, foram, devastadoras. Isso faz a gente pensar, né? Como narrativas históricas assim, com um ponto de vista tão forte, selecionando certos eventos, moldam a nossa compreensão, enfatizam umas causas, uns efeitos e talvez deixem outras de lado. É complexo. Com certeza. E o texto termina com aquela nota sobre uma sociedade que teria se tornado mais pacificada, mais integrada, vista pelos olhos do autor protestante um século depois. Fica uma pergunta para a gente refletir, né? Se a gente se basear só nesse relato aqui, quais seriam os custos, as consequências de longo prazo? Mesmo naquela paz que ele descreve depois, os métodos usados, as divisões profundas que foram criadas, será que as cicatrizes de eventos tão violentos, narrados com essa intensidade toda, realmente desaparecem? Especialmente quando a memória é moldada por relatos como esse. É algo para se pensar. Nossa próxima análise vai continuar explorando outro capítulo dessa mesma fonte, o Livro dos Mártires. Que todos tenham um tempo aí para refletir sobre isso. Até a próxima!